Começando mais um Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Balbino? Tudo bem, e você, Tadeu Rodrigues? Tudo bem também. Hoje nós temos um tema muito legal. E um convidado que falou pouco, mas falou bonito. Um convidado que falou pouco e a gente está encerrando o nosso ciclo de entrevistas. Do Flipossos. Você mata o ouvinte. Agora que a gente está se fortalecendo como um podcast. Estamos indo quase para um ano de podcast. Logo a gente vai começar a pedir dinheiro nesse podcast, porque a gente é o único podcast que não pede dinheiro. Mas Verdade. A gente vai pedir. É só porque a gente não se organizou para isso ainda. Se preparem. A gente mal está se encontrando, né, Jéssica? Oi? A gente mal está se encontrando. A gente quase não se vê. Apesar que amanhã nós já vamos estar juntos na Flip. Sim. Vamos ficar 4 dias juntos. Você vai até enjoar de mim. 4 dias juntos. Não vou, né? Porque eu não fico 9 no Flipos. E não enjoo. É que a gente bebe, né? Exatamente. Aí não dá pra enjoar. E esse da Flip eu não tenho uma obrigação de estar ali atendendo a imprensa. Eu sou imprensa, então eu posso fazer o que eu quiser. A gente vai estar lá pela zoeira. Não, eu vou trabalhar também, mas... eu vou trabalhar um pouquinho. Mas é que a gente trabalha com prazer. Eu trabalho com prazer no Flipolsos também, mas é outro peso, outra responsabilidade. A gente vai falar sobre crônicas hoje. Hoje a gente fala sobre crônicas. A gente nem falou quem é o convidado? Falou? Falou, Chico Sá. Já falei, né? A gente falou no episódio passado e nesse episódio que eu falei que é o último da Flipolsos desse 2019. Aí 2020 tem mais. Sim. Mas o Chico Sá, ele falou pouco, como você disse, mas falou bonito. Ele falou só uns 5 minutinhos com a gente. Ele tava saindo, né? Eu conversei com ele. Ele tava, enfim, assinando o livro dele, parou um pouquinho para conversar. Então foi rápido, mas foi legal. Eu quero deixar um beijo aqui, antes da gente começar propriamente dito, pro Alex Sens, que eu quero falar do livro dele rapidamente, que eu tô lendo O Frágil Toque dos Mutilados. Aliás, eu acho esse título lindíssimo. É maravilhoso. E o Alex eu conheci há pouco tempo e eu fiquei muito feliz de saber que ele mora em Poços há pouco tempo, mas eu tô apaixonadíssimo pela literatura dele. O livro dele é muito bom, é sensacional. É a mesma sensação que eu falei isso pro Alex esses dias. Eu lendo O Frágil Toque dos Mutilados, eu tive a mesma sensação quando eu li Glória, do Victor Henninger, que eu tive a oportunidade de falar pro Victor isso também. Eu falei, cara, são aqueles escritores que vão voar, que vão muito longe. O Victor, infelizmente, não mais, porque não está com a gente, mas o Alex, ele é um cara que eu tenho certeza que vai muito longe. Então, eu quero deixar aqui meu beijo para ele, quero deixar a indicação do livro, que é um livro 1, depois tem a continuação, mas O Frágil Toque dos Mutilados, ele tem o prefácio da Márcia Tiburi, ele foi premiado, é um livro que ganhou o prêmio Governo Minas Gerais de Literatura 2012, na categoria Jovem Escritor, e é um livro muito legal, que ele se passa ao longo de 28 dias, numa cidadezinha e tal, que conta a história da Magnólia, que é uma enóloga, e ela é uma personagem que é muito de impacto, assim, e enfim, não vou contar tanto, mas vale a pena conhecer e tá lá para quem quiser. Muito bom. Eu ainda não li o livro do Alex Sens, mas eu quero, então depois, por favor, você me empresta. Claro. Ô, Alex, dê um pra gente. O Alex mora em Poços, né? Eu não sabia. Ele não frequenta as baladas que a gente frequenta, né? O Alex é mais tímido. Ele é muito tímido, reservado. Alex, onde você vai? E que cafés você bebe seu café? Eu já convidei ele pra vir. Em que bares você toma seus vinhos, Alex? Venha participar com a gente. Poços não é uma cidade grande. Junte-se a nós. Eu reitero meu convite pra ele. Poços não é uma cidade grande, porém é uma cidade de muitos talentos. É igual o Chico Sá, falou pouco, mas falou incrivelmente. E é isso, Poços é uma cidade pequena, mas olha quanto escritor tem. É verdade, aqui a galera gosta de escrever mesmo, tem de tudo. De vampiro a livros acadêmicos. De vampiros a advogados e escritores. Tem de tudo, tem de um tudo. Você que mediu o encontro dos autores pós-caldenses sabe o que acontece. Eu até falei pra Gisele, vamos criar umas categorias agora que tem tanto. Dá pra fazer um Flipossos só em Poços, né? Um dia ela pode fazer um Flipossos só em Poços. Vai ter muito autor. Vale a pena. Né? Inclusive, acho que vai ter uma exposição do Antônio Cândido, que viveu em Poços. Vai estrear no MS. Daqui já estreou, né? Já estreou. Eu tô aqui pensando no futuro, mas é ano passado. Já estreou, está em cartaz no MS. Antônio Cândido, professor, acadêmico, crítico literário, que viveu em Poços de Caldas. Então, fica essa dica. Por que a gente tá falando disso? Não sei também. A gente começou a falar de Poços, de escritor de Poços. Mas você sabe, você falou, até brincou
advogado, escritor, a gente está falando de crônica hoje, né? Eu falo que a minha profissão, enquanto advogado, acaba sendo muito de ouvinte, né? Mais do que tudo. Porque 20% do que a pessoa me conta tem relevância jurídica para eu trabalhar numa causa ou outra. Mas o resto é muita história. Eu acho isso muito legal. Nossa, eu me senti tão mal agora. Porque eu sou sua cliente. Mas eu não tô falando que isso não tem relevância humana. Eu tô falando que eu não vou colocar tudo que a pessoa me conta no processo. Graças a Deus, né? Porque você já imaginou o juiz sendo obrigado a ler aquilo? Mas eu acho isso tão sublime, né? Eu me sinto privilegiado da minha profissão nesse quesito. Né? Só nesse também, nos outros não muito. Olha, eu posso dizer o mesmo da minha. Se tem uma coisa que eu posso dizer da minha, é isso. Meu privilégio é ouvir histórias. Mas porque eu acho, isso é muito legal, porque quando às vezes vai um cliente no meu escritório que nada mais quer do que receber um cheque, né, que ele deu, por exemplo. Que ele tem um cheque, ele quer receber. Mas aquela história que está por trás, aquele conflito, aquela briga familiar que teve, aquele encontro, aquela promessa de fio do bigode que eles falam, né, sem estar escrito, aquela cobrança que foi feita de forma vexatória, aquela situação que ela passou, a noite que ela não dormiu, a audiência que está marcada e que ela está tensa para ficar na frente de um juiz, de um promotor, que ela não sabe se ela vai ser presa, se ela não vai. A complexidade humana dentro das lides, né, das disputas judiciais, ela fica muito aflorada, né, porque a pessoa, num momento de tristeza, de tensão, ela acaba se revelando. Às vezes você tem uma postura muito forte, muito determinada, aí você tem uma audiência marcada, você está respondendo por um determinado crime, você fala assim, opa, o que está acontecendo na minha vida? Né? Eu sou essa pessoa. Acho que todo mundo que responde processo, passa por, eu tenho que procurar a justiça. E é muito sublime isso. A gente entende um pouco a fraqueza. Eu, quando escrevo crônicas, que eu escrevo, né, a maioria das crônicas eu posto no Medium, tem muito disso, assim, tem muito do parar para ver a fraqueza humana, que, por outro lado, é a fortaleza humana, né? Porque a gente tem aquela máscara e a crônica possibilita a gente a chegar em lugares muito fundos da pessoa, assim, né? Você falou isso de ouvir histórias e tal, e sendo advogado, será que é por isso que tem mais advogado do que escritor na Academia de Letras? Eu acho que sim. Acho que os advogados têm uma necessidade de contar as coisas maior que outras pessoas. Aliás, tem muitos escritores advogados, né? Eu acho que como você treina muito, né, escrita, você precisa escrever tudo, porque parece que nada basta, e você sente naquela vontade de ser lido também, né? De chegar um momento e falar, não, eu quero ser lido, eu quero contar essa minha história. Mas assim, o meu sentido, o meu caminho não foi tão ligado ao mundo jurídico, o meu caminho literário não foi tão ligado ao mundo jurídico, não. Foi uma coisa mais inerente ao inverso, assim. Eu sempre gostei muito de escrever e depois o mundo jurídico entrou na minha vida. Entendi. E o Chico Sá é um cara que ele é super da crônica, né? Super, um jornalista que é um cronista, né? Que também, pelo que eu observo enquanto jornalista, é um gênero que também já é um subgênero dentro do jornalismo, verdade, né? Não só dentro da literatura, mas ele também já teve aí seus anos de glória nos jornais, nos impressos e tudo mais, e parece que ainda que aí agora também não é um subgênero, inclusive dentro do jornalismo, né? E o Chico Sá, ele tem essa coisa jornalística, analítica, e por outro lado ele é uma figura muito caricata, né? Ele é uma pessoa muito gostosa de ver, assim, é uma pessoa muito alto astral, ele tá sempre feliz, ele tá sempre falando coisas positivas, e ele fala muito do Nordeste, ele é um cara que tá sempre ligado no mundo de um jeito muito positivo, né? E isso é muito encantador nele. Mas olha, eu acho que Poços de Caldas tem tantos escritores, assim como Recife tem tantos escritores bons, assim como Pernambuco tem escritores excelentes, né? A gente tem aí o Miró da Muribeca, que é um baita poeta, Marcelino Freire e Chico Sá, assim, só pra citar por cima. E aí de poeta a gente tem Abel Puan, Luna Vitrolira. Cara, é verdade. E é isso, temos aí, ó, só muitos poeta nomes, foda. Né? Que a gente quer trazer todos aqui ainda também, tem isso, né? O Chico, ele lançou o livro Sertão Japão,
que eu achei muito legal o nome, né? Que ele remonta às origens do haikai, né? Oriental, com a geração do mimeógrafo dos anos 70, assim. Ele lança, né, um selo independente, ele não tá por editora, assim, não está nos grandes meios editoriais com esse livro, e ele fala muito, brinca muito com as semelhanças, tanto reais quanto fictícias, imaginárias, entre o Nordeste e o mundo oriental, né? Eu acho isso muito legal. Porque são conexões que, de modo geral, a gente acaba não pensando, né? Acho que não vai existir nunca, né? Sim, sim. E até numa matéria que eu li, que fala que ele vem extrapolando a semelhança entre samurais e cangaceiros, né? As paisagens das montanhas orientais e os desertos do semiárido nordestino. E conseguir unir isso em histórias, em crônicas, em análises, é uma fórmula perfeita para dar certo, né? Sim, faz muito sentido para mim isso, muito sentido. É legal que ele também fala muito do movimento da poesia marginal, que a gente fala isso, né? Além dos mimeógrafos no Recife, ele fala muito assim, do lado da periferia, da poesia de periferia, que acaba tendo a sua riqueza, porque é o povo que conta história, né? O povo que está na margem é um povo que tem mais história para contar. A gente sempre fala isso, né, aqui no podcast, as poesias que acabam sendo as poesias de luta, né, e até a gente estava brincando com o título, né, Crônica como Delito de Opinião, acaba sendo um pouco essa posição marginal que quer falar também através da literatura, e a crônica, ela não deixa de ser a fotografia de um povo, a fotografia falada de um povo, né. Você lê os antigos, né, Rubem Braga, Machado de Assis, o Drummond mesmo, a Clarice, a Hilda Hilst, você vê o retrato sensível de uma determinada época, de um determinado ano, de uma determinada cidade, que fica muito mais eternizada do que uma imagem, né? Sim, muito. E é isso, eu acho que a crônica ela tem esse papel, porque ela sintetiza, mas ao mesmo tempo ela estica aquele tempo de uma notícia convencional, né? Então ela estica esse tempo do jornalismo também, né? Enquanto uma notícia aí de hard news, ela dura... Antigamente ela durava 24 horas, né? Agora ela dura alguns minutos, mas quando, se a gente pensar no impresso, ela ainda durava 24 horas, uma crônica dura muito mais tempo, né? E tem crônicas que são inesquecíveis, tipo as crônicas do João do Rio, por exemplo. João do Rio, o Paulo Barreto, né? Que é o pseudônimo João do Rio, que é demais, né? E é isso, acho que elas eternizam ainda mais esse recorte histórico, né? Quando eu entrei para fazer o mestrado, eu tinha a ideia de falar da literatura marginal e periférica, especialmente da poesia, que eu acho que a poesia ela veio num pico muito grande, assim, no final da década passada e começo dessa, era falar como que essa poesia era também uma crônica do cotidiano, se a gente comparasse ela com o jornalismo, né? Com as hard news e tudo mais. Como que elas dão conta muito mais de reportar aquilo que está acontecendo no cotidiano das favelas, das periferias e assim por diante. E é isso. Só que assim, acabei virando o tema e tudo mais. E não falei disso. Eu tenho um artigo publicado sobre isso. Mas eu acho que vai muito ao encontro disso que você tá falando, assim. E é isso, é muito da observação, é muito de captar as sutilezas para além daquilo que tá posto, para além daquilo que tá mostrado. Eu mediei uma mesa com a Cidinha da Silva no Lá na Laje. O primeiro encontro dessa nova temporada foi com ela e a Eliana Alves Cruz, que eu mencionei no episódio passado. E a Cidinha é uma cronista, uma excelente cronista, uma premiada cronista, e ela estava falando justamente disso, de como a crônica ainda é tida como um subgênero, assim, né? Que as pessoas falam para lá, e faz um livro de contos, faz um romance, como quem diz assim, aí sim você vai ser considerado uma escritora, né? Porque parece que a pessoa não é considerada uma escritora até então, né? É porque a crônica tem um lado também meio que do sarcasmo, da ironia, do humor, né? Você pega os livros do Luiz Fernando Veríssimo, como são gostosos de ler as crônicas dele, né? Tem o próprio Marcelo Rubens Paiva, O Homem Ridículo, que eu li recentemente. Tem crônicas lá divertidíssimas. Eu quero ler, porque eu já falei que ele é meu crush. Ele é seu crush. Você tem que ler esse livro, é muito bom. E esse lado, eu acho que o lado um pouco do humor, né, que a crônica autoriza um pouco esse lado humorístico de ser, né, a análise
tragicômica da vida, né? O próprio Nelson Rodrigues também, que fazia com muito primor algumas crônicas brincando com as situações reais e aprofundando, né? Porque de perto todo mundo é meio louco mesmo. E a crônica autoriza você chegar pertinho da pessoa e expor ela ao ridículo, expor ela à situação tensa, porque a gente olha as pessoas, a gente não imagina quão ridículas as pessoas são, né? Quão engraçadas as pessoas são no sentido de análise formal. Se você analisar formalmente uma pessoa, ninguém é formal em nada, ninguém é correto em nada, todo mundo aí é tão pecador, é tão bagunçado como qualquer outro. E a crônica meio que abre isso, assim. O próprio livro, que é um romance, mas eu falo dele em tom de crônicas humorística, o próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Tem muitas cenas lá engraçadíssimas, assim, que você vê. E é um gênero muito facilmente adaptável para sketch, né? Hoje você vê sketches de internet de 3, 4 minutos, nada mais são do que crônicas. Você pega a Porta dos Fundos, por exemplo, que dá algumas que eu acho muito engraçado, outras nem tanto, mas algumas muito engraçadas, que você vê uma situação ali que dá aquela exagerada. Alguns programas humorísticos, o Marcelo Adnet tem um viés para crônica muito forte, e é muito fácil de dialogar com a sociedade, a crônica. Talvez por isso saia um pouco do tom elitizado da escrita, por isso que talvez isso seja encarado como um subgênero, né? Algo que está ali mais raso e não profundamente. Eu já discordo, eu acho que a literatura ela tá aí para isso mesmo, ela tá aí para ser comunicada com todo mundo de um jeito bem fácil de ser entendido. E a crônica ela te aproxima muito fácil das pessoas. Eu escrevo poesia em prosa, então a prosa não deixa de ser o jeito que eu escrevo não deixa de ser pinceladas de crônicas, né, da vida. E hoje a gente tem cronistas que vendem muito, a própria Marta Medeiros, que é uma escritora que também tem gente que discorda, o gênero literário que ela é inserida, mas eu acredito que em muitos casos também como cronista. Então é sim um gênero a ser respeitado, a ser lido, a ser divulgado e a ser falado. E o Chico Sá faz isso com muito primor, né? Você que é advogado, e a gente começou falando sobre isso, você acha que a crônica é um delito de opinião na maioria das vezes? Que a gente estava comentando e daí a gente chegou nesse título, porque tem muita semelhança entre o Chico Sá, quando ele pediu demissão da Folha de São Paulo por não poder fazer um texto falando sobre o segundo turno das eleições em 2014, em que ele se posicionava favorável à eleição da Dilma, e a Maria Rita Kell, a psicanalista, que foi demitida como colunista do Estado de São Paulo, porque ela se posicionou também numa entrevista. E aí ela traz isso, né? Essa fala que ela diz que ela cometeu aí um delito de opinião e por isso ela foi demitida. Você entende a crônica como um delito de opinião também? Não? A gente vive, né, nesse contexto que a gente tem de questões limítrofes, né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso me expressar. A gente tem falado muito disso. Só que, para mim, a gente fala isso muitas vezes aqui, a literatura é um lugar que, na minha opinião, você tem que ter a liberdade total e ampla de criar, né? Você pode falar de tudo. Se você quiser falar sobre um tema preconceituoso, você consegue colocar um personagem preconceituoso. Se você vai fazer uma crítica em relação a ele, você consegue criar uma atmosfera que vai ser crítica em relação a ele, né? Eu acho que eles querem calar muito mais a literatura do que outras áreas. A literatura não pode, a arte não pode ser calada. Eu fui até recentemente em Curitiba na exposição do Ai Weiwei, que fala muito sobre o refugiado e fala muito desse silêncio, né? De o refugiado não poder falar, de o artista não poder criar determinada coisa. Inclusive, quem for de Curitiba quiser ver, tá lá no Museu Oscar Niemeyer, a exposição dele tá muito bonita, inclusive. Então a arte, eu acredito muito na liberdade e eu lutaria e luto pela liberdade artística, seja o preço que for. Senão a gente vai entrar numa vala de silêncio muito perigosa, né?
Mas aí a gente cai num outro tema. Você falou das esquetes e do humor. Eu sou a pessoa que fica... Parece que eu tô te entrevistando. Não, porque mas, eu sou essa pessoa. Mas eu acho legal a gente falar disso. Eu já até sei o que você vai falar. É uma bosta conhecer as pessoas. Porque aí a pessoa já sabe o que você vai falar. É o cúmulo isso, mas beleza. Os ouvintes não sabem, porque eles não me conhecem tanto assim. Mas a gente se conhece o suficiente pra saber. Eles não me conhecem tanto assim. Não, mas é que a gente cai nessa, e aí você falou das esquetes e do humor, e eu tava até vendo uma entrevista com a Dinê no Altas Horas recentemente, que fizeram essa mesma pergunta pra ele, sobre o limite do humor e tudo mais, e aí ele meio que, tipo, foi meio um bagre ensaboado. Ele não respondeu nada. Ele falou, não, eu acho que o limite é o limite da lei, então se é um crime perante a lei, é um crime na piada. Só que eu acho isso muito complicado, porque daí a gente cai, por exemplo, em humoristas, como um humorista X aí, que eu não lembro o nome. Mentira, eu lembro, mas eu não quero falar. Que ele sempre faz piadas grotescas. Inclusive, ele é bastante processado por parlamentares, por ministros e tudo mais, porque ele faz piadas que são piadas ofensivas, né? E aí, assim, para além também dessa ofensa da honra e tudo mais, mas piadas que ofendem grupos que são oprimidos ou minoritários e tudo mais. E aí a gente fala, tipo, a arte não tem que ser censurada. O humor é uma forma de arte. E ele pode falar o que ele quiser, ele não pode. Essa discussão é muito boa de se ter. Que como jornalista eu sou sempre defensora da liberdade de imprensa e da liberdade de opinião, né? Eu acho que a gente tem que, enfim, a gente tem que ter essa liberdade, porque senão você compromete toda a sociedade, toda forma de censura compromete historicamente a evolução de uma sociedade. Só que eu acho que opinião é eu chegar aqui e falar, olha, eu não gosto, sei lá, de um poema X da Hilda Hilst, porque eu lembro de um dia que eu fiquei triste, então eu não gosto desse poema. É minha opinião, eu não gosto do poema. Agora, uma coisa é eu chegar e falar assim, eu não gosto de ler fulano de tal, porque fulano de tal é um gay, uma bichinha POC. Aí eu não gosto de ler por conta, né, da sexualidade da pessoa. Por isso que eu entendo, acho que o que a Dina quis dizer, eu não assisti a entrevista, mas eu entendo isso também. Pode ser um dos viés disso, mas realmente a nossa lei tem esse limite à ofensa. A liberdade de expressão, ela não pode ofender as outras pessoas. Eu acho muito delicado discutir isso, porque realmente a gente fica sendo duplamente interpretado sempre, né? Quando você fala que a arte ela deve falar tudo que ela quiser, peraí, até todos esses pontos que você levantou. Então ela pode falar tudo que ela quiser, entendeu? A gente fica nessa ciranda. O que eu acho, de verdade, é que quando você avança para prejudicar minorias, que já é tão surrada em todas as áreas da vida, se você avança o humor, se você avança a arte para prejudicar minorias, eu acho que a gente está no caminho errado. Mas isso é uma opinião muito pessoal. Então, não sei se seria o caso de censura ou o que é. Mas eu acho que as minorias que estão aí... senão a gente vai entrar naquela... então se tem a parada do orgulho gay, qual que é o problema da parada do orgulho hétero? Ou a força branca, entendeu? Não tá errado. Se tá errado, se a gente fala de reparação histórica, a gente fala de reparação de preconceito de sociedade. Então, é um tema muito bom de se pensar e não teria outro lugar melhor para falar, senão na literatura. Né? Por exemplo, eu gosto muito do humor do Porta dos Fundos, porque eu acho que eles não poupam ninguém, mas sem ser uma coisa apelativa, sem ser para diminuir ou para reduzir as pessoas. Eu acho que sempre fica ali no limite da inteligência. Que também pode ser um limite legal, né, o da inteligência. Sim, total. eu acho que é isso que eu falei. A crônica tem esse encanto. O Luiz Fernando Veríssimo mesmo. O próprio Marcelo Bens Paiva, tem gente que critica ele, fala que ele é isso, que ele é aquilo. Mas o Luiz Fernando Veríssimo, ele consegue falar de tudo. Ele consegue falar de homossexualidade de um jeito, eu ia falar homossexualidade, mas eu ia falar homossexualidade do Por jeito... favor, obrigado. Do jeito que é engraçado e ao mesmo tempo faz você pensar.
Então, ele consegue, até o Marcelo Rubens faz isso no livro também, tem uma cena que o patrão do cara dá em cima dele, ele faz um jantar para receber o cara e tal, e ele é casado, e ele não consegue perceber, e é muito divertido, e ao mesmo tempo faz a gente falar, opa, quão ridículo é essa pessoa, quão ridícula é essa situação. Sim, gosto muito disso. E aí é isso, eu gostei muito do Chico Sá, mais quando ele pediu demissão da Folha, porque eu acho que ele teve culhão para fazer isso, né? Afinal de contas, muitos jornalistas almejam serem colunistas e cronistas da Folha de São Paulo, uma vez que você não é um repórter de hard news e não precisa ir todo dia na redação, que é o que mata um jornalista. Aos poucos é o que mata um jornalista. E, né, aquela dosezinha de veneno todo dia. Porém, você é bem remunerado ali para escrever sua opinião. Então, quando ele pediu demissão, eu acho que ele se posicionou ainda mais, ele jogou luz aí nessa opinião dele, e acho que também, ainda que ele não tivesse feito isso, ele não teria durado muito mais tempo em razão dos acontecimentos políticos que a gente está vivendo, e a gente sabe o que aconteceu dali em diante, né? Mas, ao mesmo tempo, acho muito grave, por exemplo, o Estadão demitir a Maria Rita Kell por conta disso, assim. É super grave. Parece que a crônica ela passa a ser mais necessária, né? Ou eu acho ainda mais grave, por exemplo, quando veículos como o G1, por exemplo, que monitoram redes sociais de funcionários para ver o que você está postando, porque você não pode ter opinião para além do jornal, porque aí em tese você representa a empresa 24 horas, né? mas eu não trabalho 24 horas, mas no bar eu tenho a minha opinião, e o meu bar muitas vezes pode ser minha conta no Twitter. Jornalista neutro, né? E meu bar muitas vezes pode ser minha conta no Twitter, entendeu? O meu bar pode ser, enfim, em qualquer lugar. Você trabalhou já no G1, você pode falar, dentro lá tem essa coisa mesmo... mais expressa ou uma coisa mais velada? Não, é velado, não é expresso. É uma coisa assim, somos isentos e, assim, em favor da empresa, eu devo dizer que a apuração do G1 e dos repórteres é uma apuração muito rigorosa. Então, isso faz com que o jornalismo sempre tente ali mostrar todos os lados do que está acontecendo. É uma ordem que essa apuração seja rigorosa e que todo mundo seja ouvido. Isso é uma ordem. Mas o que é velado, por exemplo, é o seguinte: vai ter uma manifestação pró-Bolsonaro. Então, a ordem é para cobrir a manifestação, registrar tudo, tirar muitas fotos, foto aberta, não sei o quê. Vai ter uma manifestação pedindo Lula livre. Então, a ordem é foto mais, sei lá, mais de longe, mostrar... Então, assim, vem uma ordem, mas ela é muito velada. Não é a cobertura mínima, não precisa sair da redação, pega a foto de rede social... Mas sim, tem sim, você ouve os manifestantes, ouve-se a polícia, no caso de uma manifestação, por exemplo, né? E as orientações de segurança, né? De não... Porque o jornalista da Globo é muito hostilizado sempre, então a gente já recebeu, sei lá, orientações de não usar coisa com logotipo, de roupa preta, de se misturar com os manifestantes, de não dar muita cara, tipo um repórter P2 ali, né? De não ficar... um repórter paisana. Mas não tem uma orientação clara, tipo, estamos de tal lado. Mas a gente sabe de que lado tá, porque você é jornalista, não é burro, né? Então você sabe, você acompanha, você tem noção. E eu acho isso muito perigoso, você vigiar o jornalista o tempo todo ali, para que ele não poste nada, porque a imagem dele é atrelada à imagem da empresa. E aí é isso, aí você cai numa censura ainda maior, um buraco mais fundo do que o risco de você ser demitido, né? E isso contextualizando com essa história do Chico Sá, né, e com a Maria Rita Kell, que ela fala, né, que ela foi demitida por conta de um delito de opinião, né? Sim. Entra num segundo contexto do que a gente estava falando, que é muito mais sério, né? A gente falar de humor, ok, né, tem essas discussões todas, mas um jornalista que vai expor uma matéria ou um escritor que vai escrever uma crônica. Eu falo também, a gente está falando dos cronistas atuais, mas se você pega a Hilda Hilst, por exemplo, que é uma das minhas favoritas, quão densa era, né? Às vezes tem alguém que me fala assim, eu quero ler Hilda Hilst, quero começar. Você dá um livro de crônica, a pessoa que não é habituada ali, ela vai achar uma coisa muito pavorosa, assim, uma coisa pesada. Depois que você pega o jeito de ler Hilda Hilst, você acha uma coisa muito tranquila.
Então a gente está falando dos cronistas contemporâneos que estão na linha de frente, mas são resultados também de uma história de cronistas. Sim, teve gente que veio abrindo mato aí com facão. E por isso que torna a grandeza do gênero literário estupenda, assim, é forte, né? Mesmo. Sim, não, eu acho assim, porque aí quando você também quer uma crônica isentona, aí você perde a ironia, é muito difícil, você perde o humor, você perde a acidez. É muito difícil. Que é o que encanta na crônica, né? Porque então você vai escrever uma receita de bolo, né? Porque se não for pra você ter a ironia, a acidez, a criatividade fluida ali da pessoa, você tem o quê? Nada, né? Te sobra o quê? Sobra nada. Eu lembro que teve alguns anos, eu acho que não tem mais, eu participei de 2 ou 3 anos, que era Desarquivando BR, era uma blogagem coletiva, todo mundo que tinha blog de literatura, a pessoa convidava para escrever uma crônica sobre ditadura militar. Eu lembro que eu participei de 2, 3 anos. E foi tão fantástico, porque tinha tanta gente que nunca tinha escrito sobre o tema, foi convidado para escrever, e o fato da pessoa pensar sobre o tema, se inteirar sobre o tema para escrever uma crônica de 1, 2 laudas, enriqueceu tanto a discussão. Eu lembro que eu ficava 2, 3 horas lendo as crônicas sobre os arquivos da ditadura, né, quando estava tendo aquela discussão se desarquivaria ou não, se manteria a lei de anistia ou não. Eu escrevi uma crônica até sobre delírio, escrevi uma crônica sobre criticando o STF na decisão na época, e eu conheci tanta gente que falou, nossa, eu nunca falei sobre isso na minha vida, eu nunca fiz uma crônica politizada, e agora que eu fui provocado, eu vi que eu consegui falar o que eu penso e chegar em pessoas que eu jamais ia chegar escrevendo crônica. Tem 2 amigos meus que passaram a escrever crônicas políticas por conta dessa ação. E falam, nossa... Não, e que ação legal, né? Ela podia acontecer mais vezes, porque eu acho que a gente só cometeu esse... A gente não, né? Algumas pessoas cometeram, eu não participei disso. Esse erro de eleger um cara igual ao Bolsonaro, porque a gente não conhece o nosso passado na ditadura, porque a gente não falou sobre isso, né? E ao mesmo tempo a gente tem medo. Hoje, as pessoas, eu falo com alguns amigos que escrevem, tem medo. Medo da exposição, medo dos haters, medo de falar coisa que não sabe. Então, ao mesmo tempo que você é bom, um movimento que te faz pensar, que te faz policiar antes de sair falando qualquer coisa, por outro lado, você não pode ficar amarrado e vedado sem ter uma posição, sem ter uma postura. E o cronista, ele é uma pessoa que coloca o seu peito na frente e tem uma postura firme e fala, estou aqui e vou falar sobre isso. O Luiz Fernando Veríssimo mesmo tem crônicas sobre tudo, e quando ele fala sobre política, ele fala muito melhor que muitos jornais internacionais premiados aí fora. Você entende muito mais uma política que o Luiz Fernando Veríssimo critica do que outras pessoas, ou uma charge, uma pessoa que desenha o Milor, né, em alguns pontos, a Laerte. Então, tá na linha de frente, né? Eu acho que o escritor cronista, que faltam mais escritores cronistas, do mesmo jeito que faltam prosadores no Brasil, que eu falo isso com muito pesar, porque eu acho que é um gênero que tá enfraquecido, né? A gente teve um boom maior da poesia, e romance menos, mas de livros mais de reflexivos, né? Hoje tem pessoas escrevendo muitos livros de autoajuda, positivos, né? Que ficam falando da felicidade, do amor e tal, que eu acho legal também. Mas a crônica e a prosa, ela enfraquece um pouco, né? Sim, total. Achei aqui na internet. Eu sou pessoa das internet. Aí. Eu achei Desarquivando. Então, pra quem quiser conhecer, porque eu fiquei curiosíssima. Quando que é essa? E você acho que tem umas 2, 3. É de 12 de dezembro de 2013. Nossa, então a gente já estava no delírio coletivo. Inclusive, eu vi uma comparação excelente. Os maias falavam que o mundo ia acabar em 2012, né? Ele acabou. A gente tá no limbo. A gente tá vivendo. Eles acertaram. A gente está vivendo limbo faz muito tempo. O blog chama desarquivandobr.wordpress.com. E aí tem a blogagem coletiva. É um blog que fala de blogagem coletiva, Comissão da Verdade, Lei da Anistia, Memória. E aí tem também
uma coletânea, acho que desses textos, que chama Cumpra-se, né? E daí fala da determinação sobre o Araguaia, né? Então, de toda a perseguição, vários eventos. da eu guerrilha. Acho que eu participei dos 3 textos, mais ou menos. Que legal, eu sempre fui blogueira e não conhecia. Acho que eu era uma blogueira out desse movimento. Esse texto meu é de 2013. Olha, o que você participou, na verdade, foi a 8ª blogagem coletiva Desarquivando. É de 2013, 12 de dezembro. É um outro verão, um título bonito, e acho que é do fechamento do STF. Você quer ler? Lê pra gente, já que a gente tá aqui falando sobre... Vamos ler então. Eu não lembro desse texto direito. Vamos lá. Fecharam o Congresso. Grito rouco. Nada, são apenas as migalhas de algo maior. Ela reclama. Terminamos a nossa transa e acendemos o cigarro. Estou sem voz pela noite passada, quando gritamos tentando um acordo para um levante. Somos tão poucos, ela diz e me beija. Deito desolado até ouvir o barulho do jornal caindo em meu quintal. Vou até ele e me abaixo. Olho para os lados e a penumbra do dia permite um temor que estava por vir. É dezembro de 68, e o verão não está tímido. Então por que a fumaça no ar? Alguma lei na capa do jornal prometia a ordenação. Já nós sabíamos que não haveria qualquer progresso. Volto a passos lentos. Um panfleto de algum grupo de esquerda me é entregue por um menino sujo. Nele consta, artigo 2º, o presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 3º, o presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios. É isso, então? No jornal a notícia é outra. Nele nos é pregado o restabelecimento da organização nacional. Não me permito estar confuso. O ato é claro como água e queima como fogo. O panfleto não é por aí. Agora diz sobre a suspensão de direitos políticos, no interesse de preservar a revolução e a suspensão de garantias. Acabo de entrar em casa e sinto pena no olhar para ela. Meus olhos não obedecem à minha vontade e choram. Sentamos na cozinha e ela me prepara um leite. Estamos aéreos e cinzas, como um estranho verão. Um tiro, uma sala, uma escuridão, vendas, águas, diversas solidões. Um ano se passa e agora leio, em um banco velho da academia. Ainda querem sangue, querem a pena da morte. Quando a punição perpétua, eu já fui condenado quando levaram com eles quase toda a minha sanidade. Minha pele ainda está queimando e minhas unhas clamam por melhoras. Já não sou mais cabelos, e ela tinha razão. Eram apenas migalhas de algo maior. Custou-lhe a vida pensar. Preciso de café e de tempo. A minha rara liberdade mental pode estar com dias contados. Sinto o cheiro dela por todos os lugares que vou. Mais uma tortura. O que eles querem, afinal? A minha morte gradual? Sou apenas ossos, mas ainda penso. Acabaram com as nossas garantias, mas não farão o mesmo com a minha memória. É isso. É bem atual. É bem atual, e foi em 2013, cara. E é bem atual, assim, né? Ameaça de fechamento do Congresso. A gente passou isso foi em 68, né? É. Que eu falei, uma situação de 68. Mas esse projeto foi muito legal, eu gostei muito de ter feito. Tem outros textos meus aí também. Gostei bastante. É legal, vale a pena. Quem quiser conhecer, tem bastante texto. Joia. Mas é isso. Vamos ouvir então o que o Chico Sá tem para nos dizer? Volto a falar então que foi um papo curtinho, mas valeu a pena. O Chico é um querido, deixo aqui meu beijão para ele. Ele prometeu voltar com o tempo, conversar com a gente com o tempo e vamos cobrá-lo quando tivermos oportunidade. Vamos lá. Chico, como você acha hoje que a militância na literatura deve ser, se é que a literatura hoje ela tem que ter uma militância por conta dos momentos de opressão que a gente está vivendo, de corte na cultura, enfim, esse cenário caótico culturalmente? Cara, acho que esse engajamento agora sempre foi uma coisa, acho que muito legal. Historicamente a gente teve períodos de mais engajamento, menos engajamento em literatura no Brasil, mas eu acho que agora é uma bela guerra, para usar a imagem um pouco bélica, já que a nova ordem só fala em bala para cá, bala para lá, eu acho que eu vou aproveitar de carona na metáfora deles, destruindo a metáfora deles. Eu acho que é importante esse bom combate literário agora, sabe, do autor
claro que se for pensar a literatura em termos mais antiquados e clássicos, você vai ver só o autor ali, encerrado na sua torre de marfim, no seu escritório, lá com suas musas malucas e solitariamente escrevendo. Mas eu gosto da literatura como ideia de corpo a corpo, sabe? A ideia do texto lido, do encontro com o leitor, dos coletivos. Eu acho que estamos num tempo muito propício, assim, já tem muita coisa se multiplicando no Brasil em termos coletivos, mas eu vejo um momento muito parecido com o que eu fiz parte da poesia mimeógrafa ou poesia marginal dos anos, ali final dos 70, começo dos 80. Eu lembro daquela confusão toda no Recife. Eu acho que a gente vive a melhor hora para voltar a publicações coletivas em massa, se possível, para grandes encontros, para poesia e política. Eu acho que o Glauber Rocha tem uma coisa que ele dizia: poesia e política é coisa demais, são coisas demais para um homem só. Eu acho que não, acho que é um momento bom de juntar as duas coisas. Você acha que nesse momento de crise a gente produz com mais qualidade, talvez? Mas com mais vigor, né? Talvez com uma certa boa raiva inspiradora e que instiga ali. Acho que a gente fica mais instigado para combater com literatura. A gente, dentro disso que você está falando, o pessoal que está começando a escrever aqui no podcast, muita gente que está começando, você acha que é um cenário otimista para quem está começando a escrever, assim, tanto no sentido de publicação, como no sentido também de literatura não publicada, como redes sociais e tudo mais? Falar de otimismo com literatura, com cultura no Brasil é difícil, né? É uma coisa meio que a gente ri um pouco e tal, mas entendi completamente o que você quer dizer. Eu acho que sim, é uma hora fértil, sabe? E é uma hora de mais facilidade de reprodução das coisas, as publicações, ou publicação do livro digital, ou mesmo a reprodução está muito mais fácil hoje do que em outros períodos. O espalhamento dessas escritas também, a divulgação também é muito mais fácil. Então é uma hora e eu acho que é uma hora inspiradora mesmo de ter um pensamento coletivo de combate. Quando eu falo de combate, eu não estou falando obrigatoriamente de uma literatura tem que ser aquela literatura chata, pedagógica, para mudar o mundo, etc. Não estou falando obrigatoriamente disso. Eu digo da produção. Certo. Da produção, do texto lido, da celebração do texto. Eu acho que a gente tem uma tradição que estava um pouco esquecida de dizer o texto, da literatura lida. Acho que agora desde da prosa mesmo ao movimento do Islã, vive um momento muito bom de texto e oralidade. Então acho que é hora de tocar fogo. Legal. Nesse mundo aí. Para fechar, Chico, o que você está lendo agora? Cara, eu reli agora o Crime e Castigo, que tinha saído uma nova edição, e eu estava querendo entender. Essa coisa de releitura é muito maluca. Você lê há 20, 30 anos atrás e... Ele é maduro agora. Entendi de outra forma. Eu confesso que foi melhor na primeira vez, porque é mais impactante, é mais... Você diz... Pô, como é que o cara escreveu isso? Que loucura essa história. Agora, eu tive mais, um prazer mais estético de ver como ele escreveu. Foi uma leitura mais fria, assim, mas... Legal. Foi o último devorado, foi isso aí. Tô de bola. Obrigado, viu, Chico? Obrigado a você, meu velho. E aí, então, foi o papo com o Chico. Foi legal, hein, Jéssica? Foi muito bom, apesar de breve. É isso, né? O Chico Sá sabe o que fala, né? Sempre, né? Eu gosto muito. E, aliás, eu gosto muito dele no Twitter também, né? Ele e esses dias ele foi parar nos Trend Topics do Twitter por conta de um texto que ele fez pro El País, porque ele não está na Folha, mas está no El País, que é um baita veículo incrível também. E aí ele fala que para barrar o Mobral do bolsonarismo será necessário o Festival Nacional de Balbúrdia. E ele começa o texto, e eu me identifico muito com isso, porque ele fala: um cronista 100% ensino público, praticamente um Chico Brasa do primário, até a bravíssima Universidade Federal de Pernambuco, sou obrigado a defender cada pão com ovo que comi na CEL, a casa do estudante universitário daquele campus da Várzea, defender cada assembleia em peleja permanente contra os cortes do senhor reitor, defender cada passeatus contra os coices do João Batista Figueiredo, o derradeiro dos ditadores do golpe
militar de 64, sou obrigado a defender a memória contra o obscurantismo tropical da nova ordem. E então é isso. E aí daí ele discorre sobre a importância das universidades, sobre o termo balbúrdia aplicado pelo governo. Daquele jeito, né? Aos estudantes universitários, né? Porque, curiosamente, nós estudantes é que somos a balbúrdia, né? Somos o problema. Não né? um avião com 39, quem que carrega 39 quilos de pasta base, e não 40, não 50, não é balbúrdia, mas os estudantes bem, são. É foda, né? É isso. Mas é legal, ele é bem twitteiro mesmo. Eu acompanho o Chico já tem um tempo no Twitter e vale muito a pena. Sim, gostamos muito. Vamos Chico. pra reta final, então, Jéssica. Poxa vida, já? Já. Como passa rápido? O que você está lendo, gravações. Jéssica Balbino? Olha, falando em crônicas, eu estou relendo o meu crush supremo, que é da literatura, é o Marcelo Rubens Será que ele Paiva. vem um dia no nosso podcast? Ele vai ter que vir, porque eu falo tanto Ele dele. ganhou do Matilde Campilho já. Eu tô falando tanto dele quanto eu falo da Matilde Campilho e do Paulo Coelho. Do Paulo Coelho também. Vamos fazer o Paulo Coelho também um dia? Vamos. Em minha defesa, eu tenho que dizer que eu já entrevistei o Paulo Coelho. Então Olha só, você tem o WhatsApp dele? Eu tenho o Skype dele. Aí tá ótimo já. Falta só a Matilde Campilho e o Marcelo Rubens Paiva. Então, o livro chama O Homem que Conhecia as Mulheres, e aí ele traz uma compilação ali de vários textos falando, trazendo várias personagens, todas elas são mulheres, e aí tem esse narrador que tá ali meio que onipresente e tal. São 30 perfis de mulheres e tem um que parece que ele me descreve, então eu vou deixar aqui a dica para quem quiser procurar e ler, porque é maravilhoso. E é minha cara. Eu acho que quando eu mostrei pra uma amiga minha, ela falou: meu, esse cara te conhece. Porque você, o que, claro, aumentou meu crush nele. Chama A Sonhadora. É o texto que eu acho que ele fala de mim. E quem me conhece e lê vai entender e vai saber que fala mesmo. Mas é muito bom. E você? O que você tem lido? Eu vou indicar um também de crônicas da Hilda Hilst, que é a minha favorita. Cascos e Carícias e Outras Crônicas, que é uma coletânea que ela produziu para o jornal Correio Popular de Campinas, e ele foi editado em 2007. É um dos livros que eu mais gosto dela, mas ela tem outros tão bons quanto, mas fica essa indicação para o programa de hoje. Muito bom, muito bom. E o da Hilst é sempre atual, né? Ela foi homenageada ano passado era demais. Na Flip. Sou muito fã dela. É isso, e nunca vai ser suficiente. Tem né? a Casa do Sol lá em Campinas, quem gosta dela também não sabe, pode verdade, se inscrever, fazer residência literária lá. Jéssica, então é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo. Um beijão programa. a todo mundo e a gente volta, que eu não sei com quem e também não sei o tema, mas a gente volta. Voltemos. Beijo.